Há pouco tempo, o Boca venceu na Bombonera, em sua estreia neste Apertura 2025, o time de Cláudio Úbeda, que começa com uma vitória neste ano de 2026, neste primeiro jogo do campeonato. Nesta primeira rodada, o time de Úbeda, que acabou vencendo o Riestra por 1-0, depois do que foi a sua apresentação no campeonato, e vamos falar sobre o que foi a vitória do Xeneize neste início do futebol argentino, esse retorno à competição oficial no futebol da Argentina. Então vamos começar essa reação. Então pedimos a todos vocês que estão do outro lado que deixem seu like, que deixem seu comentário, que se inscrevam. E assim começamos com o que foi essa vitória do Boca. Essa vitória do Boca, além do que foi a partida, além do gol do Lautaro de Lolo, não dá para explicar sem antes comentar um pouco, sem antes mostrar um pouco do que foi a partida em si. Até o minuto 30, a verdade é que o título que o jogo deixava era a primeira apresentação do Boca. Um domingo à tarde com muito calor, final de janeiro, era um time que não conseguia ganhar do Riestra em casa. A verdade é que o Boca acaba, de certa forma, maquiando algumas questões e algumas falhas. Valências dessa partida com a vitória, porque se o jogo terminasse 0-0, nós poderíamos mencionar, poderíamos falar que o Boca terminou jogando sua primeira partida em casa nesta abertura. 2026 em um ano em que o Boca retorna à Copa Libertadores, em um ano em que a exigência para o Boca se renova e aumenta consideravelmente. Pensando no que foram os últimos anos do Xeneize, depois daquele último Boca que esteve à altura, o que chegou à final da Copa Libertadores, temos que voltar quase 3 anos para falar de um Boca competitivo. Então, por isso mesmo, a exigência e o nível para o Boca neste ano são muito altos e vamos ver se está à altura ou não. Mas o que esse jogo representava para o time de Úbeda? Primeiro para o técnico sobre quem tanto se falou. Se continua, se não continua, se está à altura ou não está à altura. É o indicado talvez para a divisão. Pode comandar uma das últimas Copas Libertadores que Juan Román Riquelme pode ter em seu cargo como presidente, porque depois vai vir um ano muito importante e um ano político no Boca. Por isso mesmo, é preciso destacar que Juan Román Riquelme está apostando tudo em Úbeda e Úbeda. Ele também precisava dar um pouco de respaldo ao presidente, hoje, neste primeiro jogo, e o Boca acaba vencendo. Acho que tem algo que precisa ser destacado no Boca. Além do fato de que o jogo acabou sendo a favor deles, quem realmente venceu a partida foi o Sinic. Destaco algo importante sobre o time do Úbeda hoje, é que tentou de várias maneiras, não teve um único esquema, sim, talvez um ou outro esquema que usou para abrir o jogo. Na verdade, não foi o time mais elegante, não foi o time mais preciso. Não, 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 claro, com suas falhas, com seus erros, mas tentou. É um time que no primeiro tempo o Boca ganhou, o Boca atropelou o Riestra, mereceu ficar pelo menos com uma vantagem no primeiro tempo. Tem duas jogadas principalmente que são muito impressionantes por como o Boca não consegue abrir o jogo nessa situação. A primeira é uma cabeçada que o Arce defende embaixo de maneira incrível e a segunda é uma grande jogada. Na verdade, é um cruzamento do Lautaro Blanco que acaba batendo na parte interna da trave. E realmente é difícil descansar, escrever um pouco. Como é que essa bola não acabou sendo gol? Como é que essa bola não acabou sendo gol? Bom, a verdade é que é uma situação muito particular, que é difícil de explicar como o Boca não abriu o placar ali agora, depois desse momento do Boca, onde acaba atropelando o Riestra. Acabou sendo pobre o que o time do Úbeda fez nesse primeiro tempo, porque praticamente terminou um primeiro tempo onde o Riestra acabou passando, pulou os primeiros 15 ou 20 minutos como visitante. Você sabe que por mais esquema defensivo que você faça, vão acabar te atropelando por inércia, por pressão, pelo contágio do estádio. E eles acabam pulando e mais, até que no primeiro tempo Riestra chega a dizer: bom, até agora nosso plano está funcionando, não sei se perfeitamente, mas estava funcionando bem. Porque depois desses minutos, o Boca quase não chegou ao gol, porque a verdade é que o melhor do Boca foi aquele momento, dos primeiros 15 ou 20 minutos e também o início do segundo tempo. E depois, a verdade é que quase não aconteceu mais nada na partida. Foram os primeiros minutos do primeiro tempo e os primeiros do segundo tempo e depois na partida. Em relação às chances, quase não tivemos. Um Boca que tentou.
diante de um Riestra que é um time muito esperto, um time muito inteligente e um time que está muito bem trabalhado taticamente. E o Riestra é um time que taticamente não se pode reclamar de nada. Sim, podemos falar que não tem jogadores que talvez não sejam jogadores para uma primeira divisão, mas é um time que está bem treinado, é um time que dá a vida em cada bola e por isso também é um time que é tão incômodo para os outros times do futebol argentino. Tem que dizer que para o que é o Riestra, para o que costuma ser esse time jogando como visitante, não foi o melhor jogo do Riestra. Foi uma partida correta, mas me parece que com pouco o Boca acabou vencendo, porque é um time que talvez esteja acostumado a ser atacado o tempo todo e o Riestra resiste e tenta resistir e resistir. Hoje não foi assim por causa da bola parada. Aproveito para destacar o Leandro Paredes e dedicar um minuto para falar dele. Porque à medida que os minutos iam passando, eu pensava, será que realmente foi uma má estreia do Leandro Paredes? Neste ano de 2026, ano em que ele disputa seu lugar na lista da Copa do Mundo, ano em que ele tem que começar a se reafirmar de verdade, seu retorno ao Boca e ano em que, finalmente, talvez tenha tido um tempo de adaptação, primeiro com o grupo e primeiro com sua condição física. Todos sabem que Leandro Paredes não chegou em boas condições para entrar em um time de alta competição. Mesmo no futebol argentino e mesmo Paredes vindo do futebol europeu, porque o futebol argentino é diferente, se joga menos, mas se corre mais, tem mais contato físico, há menos espaços e não sei se é mais difícil, mas é muito complicado. Mesmo assim, o futebol argentino não é mais difícil que o europeu, pois lá há outra hierarquia, mas isso não significa que seja fácil. Por isso quero destacar esse último ponto do Leandro Paredes, que apesar de não ter feito uma boa partida, acabou sendo coroado com uns 7 pontos depois da assistência. Porque, querendo ou não, Leandro Paredes é quem cruza a bola para o gol do Boca e isso acaba fazendo diferença. E aqui vem uma das questões que talvez em outros momentos a gente possa criticar em outros times. E hoje vamos ter que reconhecer isso no Boca. A bola parada e a bola aérea. É algo que evidentemente esse time vem trabalhando, já mostrou isso no ano passado. Tem muitos gols em que Paredes acaba sendo fundamental com um cruzamento, seja para abrir o placar ou para forçar uma jogada que depois termina em um gol do Boca, porque pode ser um cruzamento do Paredes que termina em um pênalti com uma defesa para um gol posterior após um escanteio. Por isso mesmo quero destacar o Leandro Paredes quando Paredes está com a bola e procura um companheiro, é realmente aí que ele faz a diferença. É aí que ele faz a diferença. Agora, na criação do jogo ainda é pouco. O do Paredes vem sendo fraco. O do Paredes na criação de jogo. Por que pensaríamos que um jogador como o Paredes, com experiência e hierarquia, além de já ter atuado no futebol argentino, não jogou nessa liga? Tendo jogado no começo, passado pela Europa, a seleção argentina e agora novamente nesse futebol? Talvez ele consiga dar um passe enfiado para destravar o jogo. Hoje fez isso, mas o primeiro passe do Paredes foi só aos 28 do segundo tempo. E aí me faz pensar que o do Paredes hoje acaba sendo resgatável pela assistência, mas ainda falta. E depois quero falar do goleiro do Boca, porque o goleiro do Boca que gera tantas dúvidas hoje na única situação clara. Porque a verdade é que a única situação clara e a única vez que o Riestra chegou com clareza ao gol adversário foi no segundo tempo, com um chute de 3 dedos do Bracamonte, que ele acabou defendendo. Sim, ele mandou para escanteio, e é isso que o goleiro do Boca deve fazer. Acho que foi um jogo defensivamente positivo para o Boca. Ótima atuação de Dilolo e Ayrton Costa. Gostei mais do Ayrton, que fez um primeiro tempo superior, mas Dilolo recebeu mais destaque. Não só porque fez um segundo tempo melhor que o ex-Independiente, mas também porque acabou marcando o gol depois no ataque. É compreensível o que ocorre com o Boca e entendemos por que Hanson não joga, ele ainda não está pronto para o time principal. Hoje ele atuou fora de posição devido às lesões de Merentiel e Cavani, mas o desempenho do Hanson foi muito fraco, além do fato de que o jogador, sua atitude tentou dar mais vontade ao jogo, algo que ele poderia acrescentar ao time do UEA, mas acabou sendo fraco. E muito bem atrás do Changuito Ceballos. Acho que se o Changuito Ceballos for acompanhado por um bom momento de um atacante como o Merentiel ou um atacante que possa chegar, acho que vamos ter um grande ano. Com o ponta que tem hoje em dia, o Boca ganhou. O Boca, na sua estreia no campeonato, esteve muito perto de ganhar a manchete de todos os jornais. Na segunda-feira, papelão empatando com o Riestra em casa, mas acabou vencendo, e com justiça, porque foi o time que mereceu ganhar a partida.
o único que realmente tentou conquistar os 3 pontos. Convidamos vocês a deixar seu gostei, seu like, também a comentar, a se inscrever e a gente se vê na próxima. Como sempre, convido vocês a seguir o canal Falso no EV TV e embaixo também vão estar as redes sociais. Nos vemos na próxima reação. Tchau, tchau!